Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, falando um pouquinho mais sobre as linhas de transporte de biogás, né, então nós vamos falar aqui sobre alguns componentes eletromecânicos e algumas coisas relacionadas à tubulação, tá? Primeiramente, né, o biogás, de forma geral, ele é saturado em água, ele tem vapor de água e ele contém também material particulado, ele pode conter material particulado, né? Então é interessante aqui você ter na instalação, né, da linha de transporte de biogás uma inclinação de forma que você possa fazer a purga dos condensados, né? Então você tem aí, né, de forma que o vapor de água, o condensado, ele possa ser purgado nessa linha de transmissão, né? Você tem então aqui que a linha de transmissão ela vem, né, em amarelo, né? E você tem aí a indicação do fluxo do biogás, né, para onde que ele vai estar indo, né? Sempre priorizar materiais que sejam compatíveis com a produção, com as características do biogás, né? A instalação de válvulas corta-chamas são importantes, né? Ali em pontos próximos à saída de biogás do reator, justamente o que? Para evitar a propagação de chamas e explosão, né? Então aqui a gente tem aqui sempre, né, essa questão, né, a orientação, né, para onde que o biogás está se direcionando, né, sempre sinalizar para que tenha, né, essa forma. E aí como é que faz aí, no caso, como é que se instala os filtros de partículas e a questão para purgar os condensados, né? Então esse cara ele é instalado, né, na linha de transmissão justamente, né, para retirar e você possa ter o uso final do biogás sem particulados e sem vapores, né? Aqui, né, a representação das linhas de transmissão, alguns dispositivos de segurança, como por exemplo aqui a representação de uma válvula de sobrepressão e subpressão, né? Você pode ter aí alguns problemas advindos, né, da corrosão na tubulação, né? Então você tem aí que gerar soluções alternativas, né, para combater esse tipo de coisa, né? Então aqui você tem aqui, ó, um lugar para purgar a parte de vapores, né, condensados na linha de biogás, né? Alguns dispositivos de segurança aqui, né, as válvulas de pressão e sobrepressão, né? Aqui apresentando aqui um problema de manutenção nela. Aqui o filtro de particulado, né? Você vê que aqui dentro então você tem, né, olha só, a entrada do gás. Aqui você vai ter então a conexão para fazer a lavagem desse gás, né? E aí você vai ter então a deposição desses particulados nessa parte de baixo e o esvaziamento. Então o gás entra, sai, né? Aqui bem um controle aqui de pressão por meio de manômetro, né? E você tem então aqui como vários dispositivos, né? Aqui seria o modelo principal para tirar justamente esse particulado, para que o biogás ele não carregue isso para o sistema lá de geração de energia. Aqui uma outra foto aqui, imagem que mostra aqui então, né, esse filtro de partículas, né, também para purgar com condensados, né, e aqui alguns componentes eletromecânicos, né, componente de dispersão térmica, a turbinazinha aqui, a questão do dispositivo para poder medir justamente a concentração de metano e a vazão do biogás, o vórtex, né, que a gente abordou aqui em uma outra aula, tá? E aí entra a questão dos gasômetros, né, ou acumulador de biogás. Então os gasômetros, né, são os componentes onde o biogás ele é armazenado, né? Então eles devem cumprir aí, né, requisitos à prova de gás, resistente à pressão, né? Também a radiação ultravioleta, as intempéries e a temperatura, né? Então quando você tem ali, por exemplo, se a pressão dentro desse gasômetro ela
muda, né, você pode ter momentos complicados, né, por exemplo, inclusive, né, na questão, por exemplo, se a pressão dentro do gasômetro é menor do que a pressão externa, você pode ter problemas, por exemplo, de explosões, né, a chama voltar e tudo mais. Então isso é muito importante, a manutenção de uma pressão dentro do gasômetro maior do que a pressão externa, né. Isso aqui a gente pode instalar sensores de nível e de pressão justamente para nos avisar desse problema, tá bom? Né, as áreas de instalação dos gasômetros, ela deve ser, né, ter uma ventilação aí eficaz e cruzada, tá bom? E aí aqui alguns modelos, né, de gasômetro, tá certo? Né? Então você tem aqui esse cilindro telescópico aqui que aponta justamente, né, o armazenamento de biogás. Aqui um balão de lona, né, dentro dessa situação. Essa membrana dupla também, né, que cria um grande globo, né, com biogás. E aqui tubos, né, que vão estar armazenando o biogás também. Então são alguns modelos, né, tipos de acumuladores, né, tipo de acumuladores, tá certo? Aqui a gente tem um acumulador estilo salsichão, né, que seria tipo um gasômetro, né, feito por uma lona, né, um saco no formato de uma lona, né, bastante comum. Aqui um gasômetro com membrana simples no topo do reator, então ele já acoplado, né, ao reator, né? Então aqui você tem o processo de gestão e o gás acumulado aqui em cima, né? Então você tem aqui, né, um pilar central, uma estrutura de suporte da membrana, sistema de fixação e a membrana em si, que seria o D, essa parte verde, né? Aqui você tem, né, o gasômetro de membrana dupla, né, em que a gente tem, na verdade, esse formato, né, em globo, né? Isso aqui a gente verificou, né, numa visita que a gente fez lá na ETE Arrudas, né, lá em Belo Horizonte, da Copasa, né, muito interessante, uma construção interessante. E aí a sinalização, né, você tem a membrana externa A, a membrana interna B, sistema de distribuição de ar aqui em C, né, válvula anti-retorno, né, importantíssima, né, que aí analisa justamente a questão da pressão, né, um ventilador radial, né, justamente seria ali o sistema de sucção, né, a válvula de segurança, G, né, janela de inspeção, medidor de nível de biogás ultrassônico. Então é bem interessante aqui esse gasômetro, tá certo? Aqui, né, o uso de sopradores também, né, que é um outro componente importante para poder você ter o transporte do biogás, tá? Certo? E aqui, né, os sopradores centrífugos ou radiais, né, que vão estar justamente fazendo com que haja, né, essa compressão, né, por meio de motores, para poder você ter o transporte do biogás pelas tubulações, né? Então aqui algumas características, né, esse soprador não pode contaminar o biogás com óleo, né, utilizar os equipamentos próprios para a área, né, classificada, né, e para usar em gases inflamáveis, né, justamente no sentido, né, por ser um dispositivo eletromecânico, você não ter uma chispa que possa comprometer, aí no caso, né, e causar uma explosão, tá certo? E aqui o uso de sopradores, né, nas linhas aqui. Tá vendo? Aqui é um outro modelo, né, de soprador, de lóbulos, né, certo? E aqui a descrição dele, tá? E equipamento que pode ser usado, né? E aí entre os queimadores, né, os flares, né, eles vão aí realizar a queima controlada do biogás. Então, por exemplo, se você tem uma superprodução de biogás e que não está sendo utilizado lá, para não comprometer o gasômetro, né, você tem que queimar como se fosse o gás de descarte, né? É um item importantíssimo e obrigatório, né, nas estações de tratamento, né? Quando esse biogás é lançado diretamente na atmosfera, ele pode causar diversos problemas, né? Então você tem que queimar justamente como uma forma de prevenir, né? Ele pode agravar o aquecimento global, ele pode, né, criar uma atmosfera explosiva, então a importância de se queimar por meio dos flares, tá bom? Aqui, sistema de descarga de biogás, aqui a representação das válvulas corta-chama, né, justamente para evitar maiores acidentes, né? Aqui são alguns
dispositivo, sistema de ignição, sistema de monitoramento de queima, válvula de sobrepressão e subpressão, o dreno e tudo mais, né? Aqui a descrição aqui dos flares, né? Um flare aberto, né? Ele tem um custo reduzido, você pode verificar visualmente o funcionamento dele, né? E você tem uma maior área de exclusão, né? Agora você tem uma redução na eficiência da queima do biogás. O semi-enclausurado, né, ele vai combinar aspectos dos dois, né, tanto do enclausurado quanto do aberto. Ele não é isolado, a chama é visível em alguns modelos, né, e você tem o enclausurado, né, esse semi-enclausurado e o enclausurado, né, em que você tem um custo mais elevado, mas você tem uma maior segurança, o isolamento térmico, a elevada queima na eficiência do biogás e aplicado em projetos de crédito de carbono, né, aquela coisa que você tem que comprovar realmente a queima para gerar os créditos de carbono. Então são ali uns 3 modelos, né, de flare: aberto, semi-enclausurado e enclausurado.